Mas eu quero compartilhar com vocês mais especificamente o capítulo 19 de Gênesis. E eu quero caminhar junto com você, que está me assistindo, né? Abrir a sua Bíblia, no capítulo 19 de Gênesis. Nós vamos ir caminhando um pouco, de pouco a pouco, né? Até porque é um texto longo, né? Mas eu quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 19 de Gênesis, a partir do versículo 1, e venha acompanhando comigo, né? Sobre essa passagem, o que nós podemos aprender com a história da família de Ló. A família de Ló, a história da família de Ló, ela é composta de muitas tragédias e percalços e problemas, enfim. E para a gente entender isso, vamos ler então, né, o capítulo 19 de Gênesis. Amém? Vou dar 2 segundos aí, melhor, 5 segundos, para que você consiga achar aí na sua Bíblia. Amém? Vamos ler então. Gênesis capítulo 19. Acompanha comigo. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e Ló estava sentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E disse: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo e passai nela a noite. E lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele e entraram em sua casa. E fez-lhe banquete, cozeu os bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitasse, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, e todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló e disseram: onde estão os varões que a ti vieram esta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, fechou a porta atrás de si e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, e ainda não conheceram um varão. Fora, fora vô-las trarei, e fareis delas como bom for nos vossos olhos. E somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: sai daí. E disseram mais: como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. E aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Vamos dar uma parada aí nessa parte, a gente vai continuar lendo esse capítulo, mas vamos fazer um apanhado aí do que está acontecendo, né? Vamos explorar o contexto. A palavra de Deus, ela está contando ali a fuga de Ló de Sodoma e Gomorra. Por quê? Se nós olharmos nos capítulos anteriores, no capítulo 18, você vai ver que o Senhor, ele anuncia a Abraão, né, que era tio de Ló, que iria destruir Sodoma e Gomorra. E mais anteriormente, né, você vai ver que quando Abraão ele sai da terra de Ur dos caldeus, né, ele leva consigo Ló. Embora a ordem expressa do Senhor foi: sai da tua terra, no meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas Abraão ele levou consigo Ló. E o grande problema é que o convívio com Ló na terra da promessa, quando Abraão chega à região da Palestina, começa a haver algumas desavenças, alguns problemas entre ele e Ló. Então Deus fala para Abraão, dá o direcionamento: você tem que se separar de Ló. O meu negócio, a minha promessa é contigo, Abraão.
Então Abraão ele firma um pacto, né? Firma um pacto com Ló, né? E eles fazem o seguinte: olha, Ló, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, e se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Então Ló olhou, viu as campinas e tal, né? Viu ali uma terra boa, agricultável, né? Já que aquele povo vivia bastante da agricultura, etc. E diz assim: ah, eu vou para aquela terra. Então Abraão foi para o sentido oposto, foi para o deserto. Só que o que Ló não sabia é que ele estava indo em direção a Sodoma e Gomorra, né? E Sodoma e Gomorra, como os irmãos já devem saber ou já devem ter ouvido falar, e isso a própria Bíblia nos relata, era uma cidade extremamente perversa, pervertida. Os homens eram pervertidos, as mulheres eram pervertidas, eram homicidas, roubadores, eram pessoas desonestas, pessoas más, de índole ruim. E por causa disso, o pecado de Sodoma e Gomorra chegou até o céu. E no capítulo 18 de Gênesis fala que Deus ele desce do seu trono, ele vai ver a cidade, porque o clamor, ou seja, o pecado de Sodoma e Gomorra havia chegado até a face dele. E Deus ele desce para ver aquilo ele mesmo, né? Ver de perto aquilo, ver o que estava acontecendo. Então, Deus ele sabia que Ló ele estava em Sodoma e Gomorra, mas o plano de destruir a cidade, Deus ele revela a Abraão, né? Tanto que Abraão ele foi chamado amigo de Deus. Por quê? Porque Abraão ele estava alinhado com a visão de Deus. Abraão ele era visto, né, diante de Deus como alguém que era fiel a ele, né? Alguém, e tanto que Abraão é tido como pai da fé, né? Abraão ele era conhecido diante de Deus. E uma coisa que eu quero perguntar para você que está me assistindo é se você tem se feito conhecido diante de Deus? Você é conhecido diante de Deus? Porque não basta ser famoso diante dos homens, mas é importante e é necessário que você seja conhecido diante de Deus. Mas, enfim, vamos continuar. Eu estou explicando o contexto para os irmãos se situarem, né, aqui nesse momento. Então, basicamente, né, nós temos aqui o Ló, né, morando em Sodoma e Gomorra, né, e antes disso, né, Abraão ele tenta interceder, né, e é uma passagem também conhecida que Abraão ele clama ao Senhor: Senhor, se tivesse 50 justos na cidade, o Senhor pouparia a cidade. E Deus ele fala assim, né? Não, Abraão, por amor de dos 50 justos eu pouparia a cidade. E aí Abraão vai baixando o número: 40, 30, 20, 10, né? E Deus ele sempre dá a mesma resposta: por amor dos 40, 30, 20 ou 10, eu pouparia a cidade. Mas chegou ao ponto que naquela cidade não haviam nem 10 justos. Então, por causa disso, o juízo de Deus era iminente sobre aquela cidade. Mas ali dentro estava Ló, né? Ló que ele não era assim, meu Deus, como esse cara era fiel a Deus. E a gente aqui já está vendo algumas falhas morais, né? Alguns problemas, né? Que Ló já revelava, né? Ao longo da trajetória. E aí nós temos o que? Dois anjos que são enviados por Deus para resgatar Ló de Sodoma e Gomorra nesse período. E ainda tem essa questão, né, de que quando Ló hospedou os anjos do Senhor dentro da sua casa, né, aqueles homens perversos, né, de Sodoma e Gomorra, eles queriam abusar dos anjos, tanto que o verbo conhecer, né, não tem o sentido de, eu quero conhecer você e tal, tal, de saber quem a pessoa é, mas é no sentido sexual mesmo, né? Tamanha era a perversão daqueles homens, né, de Sodoma e Gomorra.
E aí, Ló, ele vai fazer uma coisa tão insana quanto, né? Porque para proteger os hóspedes, o Ló ele vai acabar oferecendo as próprias filhas, né? Olha, eu deixo esses homens em paz, eu vou oferecer as minhas filhas, né, no lugar deles, e aí vocês podem fazer o que bem entenderem. Aí, peraí, gente. Aí para tudo. Como assim? O cara ele vai oferecer as filhas para serem abusadas pelos homens de Sodoma e Gomorra? Gente, né, qual é o pai de verdade que vai fazer uma coisa dessa? Né? E Ló ele estava tava sendo capaz de fazer isso. E aí eu penso no seguinte: Ló ele estava tão acostumado ao convívio de Sodoma e de Gomorra, com a cultura de Sodoma e Gomorra, que ele já estava assumindo, né, algumas atitudes de Sodoma e Gomorra. E aí cabe a nós uma reflexão a partir disso, né, sobre como nós temos andado, como temos vivido, né? Eu sei que muitas pessoas elas estão em um processo de isolamento social ou de, como é que eu posso dizer, de quarentena, enfim. Mas qual é o tipo de cultura que tem te atingido, né? Ou que você tem deixado atingir? Quando nós ligamos a televisão, o que nós vemos é tragédias, notícias ruins e muitas razões para termos com que nos desesperarmos. Mas qual é o. Para onde nós estamos olhando? O que, que a gente está deixando entrar no nosso coração? O que, que nós estamos assimilando? É uma pergunta que acho muito interessante nesse aspecto, nesse sentido, porque Ló, ele estava vivendo ali em Sodoma e Gomorra e ele estava tendo o mesmo hábito, um hábito muito parecido, né? Ele estava valorizando mais os que estavam do lado de fora, aqueles que chegaram, dos estrangeiros, né? Do que as pessoas que já estavam com ele ali, né? Dali na caminhada. E muitas das vezes nós fazemos as mesmas coisas, né? Nós damos valor às pessoas que estão do lado de fora, né? Que vêm, aparecem na nossa vida, a gente escuta o conselho dos outros, né? Mas a gente não dá ouvidos ou não valoriza quem está na nossa casa, quem está do nosso lado. Isso não se restringe apenas ao contexto familiar, né? Mas também à nossa igreja local mesmo. Eu não sei o que acontece em Parque Suécia 2 ou em qualquer outra igreja onde você está, mas a gente tem muito costume de dar muito valor a quem está do lado de fora, as coisas que estão do lado de fora, né? Por exemplo, uma palavra que o pastor prega ou vem pregando dia após dia, é isso, isso. Aí vem uma pessoa de fora e prega a mesma coisa e todo mundo fala assim: uau! Olha só, nossa, que palavra tremenda, né? Mas aí eu fico pensando, né, poxa, o pastor falou a mesma coisa várias vezes, né? Nada contra quem vem de fora é, 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 e prega e tal, nada disso, mas nós precisamos valorizar mais quem está do nosso lado, quem está na nossa casa. Valorize, né, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, seus familiares, as pessoas que moram dentro de você, quem convive na sua igreja, né, os ministros de louvor, os ministros de oração, é, quem está na escola dominical, enfim. Valorize, valorize. É tão importante e todos nós somos um corpo em Cristo Jesus, somos um só corpo, então valorize, né? Valorize quem está dentro de você. Não entregue para o mundo, né, as pessoas que estão com você, porque era isso que Ló estava fazendo aqui. Ele estava entregando suas filhas ao mundo, né? Vai, né? Importava menos as suas filhas que estavam ali da sua casa, comendo do seu pão, convivendo com ele,
E, enfim, e vai embora, né? Basicamente era isso. E isso é muito triste, né? Nós vivemos hoje uma geração que os pais eles não têm mais tanta dedicação e atenção com seus filhos, ou os filhos não valorizam o que os seus pais já fizeram por eles, enfim. É algo trágico e nós não podemos, como igreja, absorver a cultura de Sodoma e Gomorra. De maneira nenhuma. Nós temos que fazer diferentes deles. Nós temos que amar, nós temos que valorizar, nós temos que cuidar. Então vamos continuando aqui para o capítulo 19 de Gênesis. Eu parei aqui no versículo 12 do capítulo 19 de Gênesis. Então, vamos continuando. Então disseram aqueles varões a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro, os teus filhos e tuas filhas, e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Vamos parar aqui. Então os anjos perguntam: Olha, vocês têm alguém aí na sua casa, alguém que vocês queiram tirar da cidade, porque a gente vai destruir a cidade. Não tem jeito. E aí Ló ele vai lá pregar para os genros, e ele é tido como zombador, né? O pessoal faz chacota de Ló nesse momento. Então, o que eu vejo aqui é a gente, quando está disposto a pregar a palavra, a gente tem que estar preparado para receber ofensas ou ser taxado até como bobo, né? Garanto que você já deve ter ouvido alguma vez assim: puxa vida, há tanto tempo falam que Jesus vai voltar e Jesus não voltou. Ih, rapaz, acho que não vai voltar não, hein? Sei que lá. Olha, pregue a palavra. Se preocupe em pregar a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, né? Não se preocupe com o que as pessoas vão pensar, mas faça a sua parte, não tema. E aí nós temos aqui o versículo 15, né? Dizendo o seguinte: E ao amanhecer os anjos apertaram Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se. E aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Gente, preste atenção nisso aqui. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: os anjos eles estavam insistindo assim: Ló, vambora, arruma suas coisas, né? E aí eu tento imaginar, parafrasear Ló, né? Não, peraí, meus documentos, meus bens, e não sei o que, eu preciso disso, daquilo, daquilo. Só que, tipo, o juízo já estava chegando e Ló, ele estava com dificuldade de sair, né? E os anjos meio que perderam a paciência com Ló, pegaram ele pela mão, ele e a família, vamos embora, vamos sair daqui, deixa tudo para trás, né? E é interessante, né? Porque Ló ele estava tão apegado ali à cultura e às coisas de Sodoma e Gomorra que ele estava com dificuldade para sair, mesmo ele sabendo que a destruição de Sodoma e Gomorra era iminente, ou seja, poderia vir a qualquer momento. E essa palavra aqui é um alerta para o povo de Deus nesse tempo. Certa vez eu estava pensando a respeito disso, estava conversando até com Deus nesse sentido, né? Por que a igreja ela tinha se esfriado? Por que a igreja estava tão acomodada, né? E a resposta que Deus me deu é porque a igreja ela perdeu a perspectiva do céu. Então, nesse momento que você está me assistindo, não sei
se esse vídeo vai ser publicado de manhã, à noite, eu não sei. Mas eu quero dizer para você que está me assistindo e que está me vendo e me ouvindo, é que você não perca a perspectiva e as expectativas das coisas celestiais. Porque as coisas celestiais são eternas, mas as coisas desse mundo são passageiras. A Bíblia fala isso, se eu não me engano, em 2 Coríntios, né? 2 Coríntios capítulo 5. Agora eu não me lembro exatamente o versículo. Para a gente nos atentarmos às coisas que não se veem, ou seja, as coisas espirituais, as coisas de Deus, as coisas eternas. Aqui Ló estava tão impregnado com a cultura de Sodoma e Gomorra, ele estava tão atingido ali por essa cultura, que no final das contas ele estava adiando, né? Adiando o juízo de Deus, adiando o propósito de Deus para aquela geração ali. Né? Ele estava acabando sendo um empecilho para que a vontade de Deus fosse feita ali. Né? E eu quero falar para você, meu querido, minha querida que está me assistindo, não seja empecilho da vontade de Deus. Se Deus fala uma coisa, vai lá e faça. Né? Se Deus está mandando, sai desse lugar, saia. Se Deus está dizendo, fica, você fica. Mas não tente essa coisa de procrastinação. E sabe o que é procrastinação? É quando a gente sabe que tem que fazer uma coisa, mas vai adiando, vai empurrando para deixa para depois, deixa para depois, deixa para depois. Né? Enfim, né? Não deixe para depois aquilo que você pode fazer agora. Deus ele nos chama para o tempo que se chama hoje. É hoje. Então, não adie, né? Não adie o propósito de Deus, não adie, né, os projetos de Deus, os planos de Deus. Vamos continuar a caminhada aqui? E aconteceu que, tirando-os fora, disse, escapa-te por tua vida. Não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte para que não pereças. Para aí. Esse versículo é um versículo chave. É um dos versículos chaves desse texto. Porque os anjos eles fazem uma recomendação da parte do Senhor para Ló aqui. Primeiro, escapa por tua vida. Ou seja, preserva aquilo que é mais importante. Não fique preso a bens materiais ou coisas que você está deixando para trás. Né? E é reforçado assim, ó, não olhe para trás. Né? Valorize o mais importante, que é o quê? A vida. Escapa por tua vida. Segundo, não olhe para trás. Ou seja, tudo aquilo que ficou para trás, o passado, talvez você se culpa por uma coisa que aconteceu no passado. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Né? Mas não se prenda ao passado. Porque Jesus ele já te perdoou. Jesus ele já limpou o teu passado, limpou a tua vida. Então, o que ficou lá atrás não importa mais. Deus ele tem uma vida nova diante de ti. Liberte-se de toda a mágoa, de toda a culpa, de todo o medo, né? De toda a dificuldade do pecado. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Então, permaneça no propósito que Deus já te deu. Né? Valorize o mais importante. Não olhe para trás. E aqui, ó, não pares em toda a campina. Você não pode parar. Você que começou essa obra, não pare. Né? Você começou, não pare. Porque parar no reino de Deus é a mesma coisa que você retroceder. Você estagna e depois cai. Né? Vou fazer assim para a câmera ver melhor. Se você está numa crescente, busca de comunhão com Deus, né? Buscando o reino de Deus, as coisas de Deus. Quando você para, você se acomoda nesse lugar e estagna. Estagna e cai, decai. Então, a vida com Deus, nossa vida com Deus, ela tem que ser sempre o quê? Numa crescente. Vai subindo, subindo, crescendo, 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 e cada vez mais prosseguindo
em conhecer e cada vez mais conhecendo, até chegar à estatura de varão perfeito. Amém? E ainda a recomendação que o anjo faz é a seguinte, ó: escapa lá para o monte, para que não pereças. Olha só. O monte, ele representa o que? A presença de Deus. Onde Deus está, onde Deus habita. Então, Deus ele tem nos chamado que para estarmos diante dele, para estarmos na presença dele, né? Mas olha só o que o cabeção do Ló ele vai fazer. Presta atenção. Versículo 18. E Ló disse-lhe: assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em minha vida. Mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Eis agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei, não é pequena? Para que minha alma viva. Olha só o que o Ló vai fazer, gente. Preste atenção nisso aqui. Ló, ele acha que a presença de Deus é perigosa. Perigosa em que sentido? Olha, se Deus já tinha dado livramento para ele, ele não tinha que temer mais nada, né? Deus ele já tinha enviado os anjos dele para salvar Ló, né? E os anjos já tinham dito, vai para o monte. Os anjos já tinham dito, vai para o monte, Ló. E Ló falou, não, assim não, peraí. Lá o mal pode me alcançar. Gente, que mal pode te alcançar na presença de Deus? Ainda que ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, né? Você não precisa ter mal algum, porque o Senhor ele está contigo. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido nesses dias, mas uma coisa é certa: Deus está contigo. Deus ele não nos isenta de passar, né, por tribulações e provações, mas ele está conosco. Ele está conosco em todo o tempo. Uma das frases do John Wesley que eu gosto muito é que o melhor de tudo é que Deus está conosco. Então, você não precisa temer nada, né? Deus ele fala para o povo de Israel: quando passares pelo fogo, não te queimarás. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Enfim, Deus ele nos fala a todo momento que ele está conosco, né? E tem até uma música, né, que toca até nas rádios aí, né? Que o Éden sem ele não é jardim, né? Mas o deserto com ele é o céu para mim. Olha só que declaração tremenda, né? Então, nesses momentos de dificuldade, não há lugar melhor para se estar que não seja a presença do Senhor. Então, permaneça no Senhor. Busque a Ele cada vez mais. É a sua intimidade com Deus que vai estruturar e manter a sua fé nesse momento. Amém? Vamos continuar aqui caminhando para o final. Ló ele fala aqui no versículo 20 duas vezes que a cidade é pequena. Ou seja, Ló ele estava conformado em viver uma vida espiritual, uma vida mirrada, viver uma vida atrofiada, viver uma vida de pequenez, viver um nível raso de intimidade. E muitos cristãos têm trocado a intimidade e a presença de Deus por viver um nível raso, né? Viver um nível superficial, né? Tá ali, vai na igreja todo dia, faz uma coisa ou outra, lê o teu momento devocional, lê o cenáculo, ou outro devocional, enfim. Mas Deus ele nos chama para níveis mais profundos, para chegar em algo maior na presença. E na presença dele há sempre mais. Há sempre mais na presença dele. Então, não tema, né?
Queira mais, tenha sede de Deus. Não se conforme com a estagnação espiritual, mas continue almejando crescer e alcançar um nível mais profundo com Ele. Amém? E aí, diz o seguinte, versículo 21. E disse-lhe, eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio para não derribar esta cidade de que falaste. Apressa-te e escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso chamou o nome da cidade Zoar. Zoar que quer dizer o quê? Pouco, pequeno, né? Ou seja, Ló decidiu viver no lugar da pequenez, no lugar da mediocridade. Essa palavra é um pouco forte, mas ela é muito simbólica. Por quê? Porque Deus ele não quer servos medíocres. A palavra medíocre vem do quê? Mediano. Mediano, aquele ali que está na média. Né? E lembre-se do que Deus fala sobre os medianos, sobre aquele que vive no meio termo, né? Ou o morno. Deus ele vai lançar da sua boca. Ele tem ânsia, né, de vômito, né? Palavra pesada, mas é isso que Deus tem falado para a nossa geração nesses dias. Não seja mediano. Procure ser sempre excelente, né? Seja o reflexo da imagem do seu Pai, que é o Senhor. Né? Seja excelente. Procure ser o melhor em tudo que você fizer. Amém? E continuando aqui, saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Uau! Olha só, o que Deus está falando aqui para nós hoje? Mesmo no lugar de refúgio, que era a cidade de Zoar, né, onde a família de Ló chegou ali em Zoar, ainda existe um risco da gente tropeçar, ainda existe um risco de cairmos. Né? E foi o que aconteceu com a mulher de Ló. A mulher de Ló, ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Né? Uma estátua de sal. Olha, tem duas coisas que eu aprendo com essa estátua de sal que acabou, né, se tornando a mulher de Ló, né? Ou melhor dizendo, a mulher de Ló acabou se tornando, né, uma estátua de sal. Duas coisas. E eu vou sintetizar essas coisas com um exemplo. Primeiro, estátua se move? Não. Né? Estátua de sal não se move, não anda, não fala. Ela é uma estátua, estagnou, parou. Tudo por quê? Porque ela olhou para trás, olhou para o passado, olhou para as bagagens que tinham deixado lá em Sodoma e Gomorra. Né? E Deus ele fala com você, né? E fala para mim, fala para você nesse dia que deixa as bagagens para trás. Porque o preço de não deixar o passado no seu lugar é exatamente terminar como uma mulher de Ló, estagnado. E é uma estátua de sal, não é de qualquer material. Imagine você comer uma comida com excesso de sal. Uma comida com excesso de sal, ela fica intragável. Você não consegue comer porque ela fica amarga. Então, isso também é uma forma de dizer para você que uma pessoa que é presa, aprisionada pelo passado, é uma pessoa que acaba se tornando amarga, né? Com remorso, né? Então se desprenda do passado no dia de hoje. Deus ele tem chamado você para você viver novos planos, novos sonhos, novos projetos. Então, não fique preso ao passado, não fique preso às coisas que passaram. Talvez alguém te magoou, alguém te feriu, ou você fez alguma coisa do qual se arrepende muito, né? Mas Deus ele quer te libertar hoje do seu passado, quer te libertar hoje.
né, hoje daquilo que te prende. E eu quero encerrar por aqui, né, porque o tempo já vai avançando, né? Porque se você que depois tiver curiosidade de ler o restante do capítulo 19, você vai ver que a vida de Ló foi uma tragédia. Porque depois as filhas, elas embriagam o seu próprio pai, têm relações com eles e têm filho com o próprio pai. E desses filhos nascem os inimigos de Israel, que foi Amon e Moabe, né? Tudo isso por quê? Porque Ló, ele perdeu a visão, né? Perdeu a visão de quem Deus era e do que Deus podia fazer na vida dele. E o que Deus pode fazer por mim e por você hoje é algo tremendo, mas é preciso tirar a bagagem das costas. É preciso tirar, né, desprender do passado. É preciso ter a visão e não ser afetado pela cultura de Sodoma e Gomorra. É preciso fazer diferente, né? Nós, como igreja, é, orando, né, clamando e apressando a volta do Senhor Jesus. Então, antes de encerrar esse vídeo, né, eu quero orar com você rapidamente, né, para que esse estudo que é bem simples, né, possa falar ao seu coração e que você possa compartilhar também esse vídeo com mais pessoas. Tá? Então, abaixe sua cabeça, feche os olhos e ore comigo. Né? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse estudo que o Senhor nos deu. Senhor Deus, que o Senhor possa estar falando com cada um aqui nesse dia. Deus, que o Senhor possa, Deus, estar libertando, quebrando todas as amarras do passado. Deus, em nome de Jesus, tira o peso da culpa, Senhor, tira o peso, Senhor, do pecado sobre a vida daqueles que estão me assistindo. Deus, tira tudo aquilo que prende, tudo aquilo que trava, Senhor, o ministério, Senhor, de quem está me assistindo, Senhor, e que essa palavra possa gerar os seus frutos no seu devido tempo. Senhor Deus, que o Senhor não nos deixe, Pai, como igreja, sermos atingidos pela cultura de Sodoma e Gomorra, que o Senhor nos ajude a valorizar aquilo que mais importa, a dar valor aos nossos entes queridos, aos nossos parentes, Senhor. E Deus, que nós possamos, nesse tempo de pandemia, buscar cada vez mais o Senhor e a Sua presença, estarmos cada vez prostrados adiante do Teu trono, sermos servos submissos a Ti e não ter mais que olhar para trás e para o passado. Mas, Senhor, que nós possamos olhar para o futuro e estarmos alinhados de acordo com aquilo que o Senhor quer para nós nesse tempo. Senhor Deus, é o que nós pedimos e te agradecemos, certos da vitória em Cristo Jesus. Em teu nome. Amém. Meu irmão e minha irmã, Deus te abençoe. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Que você seja edificado por essa palavra. Que Deus te abençoe. Forte abraço para a Igreja de Parque Suécia 2 e fiquem na paz do Senhor. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau.